Olá, sejam bem-vindos ao Dinheiro em Pauta. Meu nome é Rafael Brito, sou Head de Investimentos na Advisory 360 e hoje eu estou aqui com o Paulo Silva como co-host para a gente falar sobre esse assunto, investimentos alternativos. E como os nossos convidados, eu trouxe aqui Diego Galdino, William Andrade. Obrigado por terem vindo aí. São sócios da Global 360 e da Caia Asset. Dois pernambucanos, dois recifenses que estão dominando aí o Brasil. Estão dominando São Paulo nesse tema de investimentos alternativos. Obrigado por vocês terem vindo aí e aceitado comigo. Eu que agradeço. Nós agradecemos muito aqui o convite e vamos falar sobre o tema. Show. Eu acho assim, para a gente começar a conversar, entender melhor sobre esse assunto, que eu acho que não é muito visto na mídia, nem todo mundo conhece o que são investimentos alternativos. Eu acho que a melhor forma é a gente definir para a gente começar a tocar o papo aí. Eu sei que não existe uma definição técnica que é consenso no mundo inteiro. Então eu queria saber do William, como é que você define investimento alternativo? Explica para o pessoal aí como é que funciona. De forma simples, Rafa, até o que a gente consegue fazer com investimento alternativo é muito voltado para aquele investimento que é fora do mercado de bolsa tradicional, que é o da renda fixa, o da renda variável, que a gente está comumente já visualizando quando você abre um aplicativo do seu banco, da sua corretora, já vai estar lá constando e qual tem várias diferenças do que eu posso investir nesse mundo dos alternativos. Certo. Então, assim, a gente pode definir que investimento alternativo é tudo o que não é necessariamente ações e títulos de renda fixa, certo? A gente pode pegar e englobar todos os outros ativos como investimentos alternativos. Isso, assim, você pode ver hoje quais são as camadas que a gente consegue visualizar no nosso mercado, tanto brasileiro como internacional. Temos os fundos que estão voltados para a compra de equity, que são as participações, são os fundos de investimento em participações, que lá ele vai comprar empresas que têm um potencial crescimento, desde aquelas empresas que estão na fase inicial, que são as startups, ou empresas que já estão num certo nível de maturação, que ela precisa dar um segundo passo. Ou seja, não estão na bolsa ainda, mas investimento em empresa também pode ser considerado um investimento alternativo. Isso. Não abriu o capital, ainda não chegou nesse nível. Isso, é assim, até para você fazer um IPO de fato, que é fazer a abertura dessa empresa ao mercado, no mercado primário lá, para poder estar dentro de uma bolsa, desde a B3 ou uma bolsa internacional, ela precisa de um certo nível de governança, de estruturação, que muitas vezes, mesmo a empresa tendo um certo nível de faturamento aceitável para isso, ela ainda precisa de um apoio de um especialista. Por isso que os fundos de participações têm um papel muito importante aqui dentro do Brasil e do mundo, né? E quando você pega aqui no Brasil, o que acontece? Ainda está no mercado que empresas que estão nesse nível de maturação são adquiridas e depois são negociadas na bolsa. Já nos Estados Unidos, você consegue ver que os fundos compram essas empresas e depois conseguem vender até para outros fundos, para depois ir para uma terceira camada, que é a bolsa. Então, tem um mercado ativo aqui que cada vez cresce mais. E o que a gente consegue ver também de alternativos são os FDICs, que são o quê? O Fundo de Investimento em Direito Creditório, que tem um não padronizado, que é a área de Special Situations, que a CAIA é muito focada e é o que atua hoje. E para falar de Special Situations, o Diego aqui tá bem preparado. Explica aí o que é Special Seats do pessoal. Simplificando o máximo possível, é deixar que eventos incomuns que acontecem dentro das corporações e até com pessoas físicas, que aí venha prejudicar dentro de um lastro, de um fluxo de caixa ou até de um crédito, que já acontece dentro do dia a dia das empresas, a gente chegar a intervir e fazer uma análise disso, né, para transformar isso sim num investimento, né? Seja ele para investimentos de uma forma menos tradicional, né, mas menos convencionais, até ele chegar também a um público, o público mais de varejo, né? Certo. Tá, então assim, eu sei que tem mais coisa além de empresas para investimento alternativo, mas já que a gente está falando de empresa, então assim, um passo antes da empresa ter o tamanho para emitir ações na bolsa, ela pode procurar, por exemplo, fundos como o de vocês, que está precisando, a empresa está precisando de crédito, chama vocês conseguem analisar a situação dessa empresa e aí vocês fariam uma injeção de capital nessa empresa, é isso? Isso, assim, para ter esse investimento na área de Special Situations, as taxas são maiores e requer uma certa
qualificação do que é a empresa. Não dá para um momento que ela está iniciando, que ela está bem estruturada, querer esse tipo de capital. Essas situações acontecem quando surge uma dificuldade, algo incomum, como o Diego estava falando. Uma empresa, por exemplo, teve uma perda de 40% da receita dela, que estava vinculada a um único cliente, e com isso prejudicou o fluxo de caixa dela. Se você vai num banco tradicional, você não consegue trazer uma solução para esse problema de forma tão clara e rápida. O que a área de Special Situations consegue fazer, o que nosso fundo consegue fazer? Consegue trazer uma solução que está alinhada com a taxa, eu vou ter uma taxa um pouco mais elevada, mas no final do dia eu consigo solucionar isso de forma mais simples, como o quê? Ou antecipação de futuros contratos que a companhia possa ter, ou alienação de algum imóvel, alguma área que ela já tem sobre seu patrimônio e não está sendo utilizada, não está vinculado a nada, e com isso até podendo renegociar as dívidas que ela tem com os outros bancos, por exemplo. Eu faço uma renegociação com esses bancos, compro de um certo nível de desconto e renegocio com a própria devedora, que no caso é a companhia, para trazer esse fôlego de caixa e ela focar no que é o importante, o negócio dela. A agilidade do crédito acelera Mais bastante, é bem mais A rápido. empresa está precisando de dinheiro, se ela for no banco, provavelmente ela vai ter esse dinheiro recusado. E aí, como vocês têm mais acesso à empresa, à operação dela, faz essa análise para conceder esse crédito. E aí vocês conseguem... É lógico que não vai dar crédito para qualquer um de qualquer forma, tem as garantias. Então, vocês conseguem entender bem como é que funciona o negócio, qual que é o business que aquela empresa está inserido. Vocês fazem toda essa análise para conceder o crédito e ainda pegam alguma garantia ali para você conceder esse crédito com mais segurança, certo? Isso, assim, não é só, como você falou, a garantia é muito importante, mas essa análise macro e micro, da onde a empresa está inserida, em que situação o segmento dela está sendo direcionado, é o mais importante, porque no final do dia não adianta eu ter uma visão de como ela estava no passado e como ela está hoje, mas sim uma visão para frente, para o futuro da companhia. Ela tem um aumento do market share, a participação dela dentro do mercado, tem, ótimo. Quais são os produtos que estão sendo negociados pela companhia e qual a margem de lucro que ela está tendo desses produtos e consegue permanecer dentro do mercado como competitiva? Se sim, vamos analisar, vamos avaliar e colocar um recurso dentro dessa companhia, desde através de uma dívida até olhando para a participação, né, a compra do equity. Então é uma empresa que está passando por realmente uma situação especial, não é algo que foi lá e liquidou o negócio dela e vocês vão ser o salvador da pátria. É uma dúvida que eu tenho, se é melhor vocês atuarem em empresas com recuperação judicial ou só passando dificuldade sem ter acionado esse tipo de lei? Ótima pergunta, Paulo. Quando você olha as empresas que estão em recuperação judicial, qual é a importância da recuperação judicial? É a lei que protege ela. Teve uma lei de 2005, foi revisada agora em 2020 para 2022, teve essa alteração em conjunto. E o que essa lei proporcionou? Proporcionou vários tipos de investimentos para esses fundos como o nosso, para investir de que forma? Através de um DIP dentro da companhia, que é uma injeção de recursos de forma simples dentro dessa companhia para não só ela se recuperar, mas se recuperar de forma saudável, mantendo os contratos que ela tinha com seus credores, que são diferentes classes lá inseridas, desde da pessoa física, que era o trabalhador que estava lá como uma classe 1, aos bancos que vão estar lá com suas garantias, e tem uns da classe 3, que são os criografados, que são o seu Zé, que tem um ônibus que estava alocado Fornecedores, né? na companhia, ele estava como fornecedor e no final do dia ele teria um valor para receber, ele também vai estar inserido lá. Então, o que a gente consegue proporcionar? Consegue proporcionar segurança até para esses credores. Mesmo que tenha um deságio, tenha um parcelamento, mas eu estou tendo essa injeção de capital que faz ter a continuidade da companhia, se de fato o negócio dela fizer sentido continuar, e quitar as dívidas que foram contraídas antes da recuperação. Então, o ideal, de fato, seria comprar, investir dentro de uma recuperação judicial, no início dela, ou até antes da votação do plano, que é quando está as regras definidas. Mas, antes disso, também gera oportunidade, porque você consegue criar uma extrajudicial, que é um bloqueio, pelo menos,
da judicar o processo, né? Você pega a sua dívida lá, ao invés de eu executar, eu vou lá e bloqueio toda a execução. Com isso, eu paro de correr os juros, né? Facilita a companhia também. Sim, Entendi. perfeito. Eu acho assim, dá um exemplo de algum caso prático que vocês já pegaram lá, de alguma empresa que vocês fizeram essa injeção de capital e foi bem sucedido. Então, ótimo. Acho que dá para entender melhor. Ótimo. Um dos casos que a gente avaliou aqui, isso foi no começo de 21. A empresa já estava em recuperação judicial desde 2019 no segmento do varejo. Ela não tinha muito imobilizado, que é a cara do varejo em si. Você vai ter muito mais estoques, muito mais produtos a ser negociados e vendidos e sendo financiado muitas vezes pelo fornecedor, pelos bancos. Então, a linha de patrimônio é reduzida. Parte boa, essa companhia tinha um imóvel que era uma loja dentro de um shopping em São Paulo, que a gente conseguiu fazer a alienação fiduciária desse imóvel, comprando a dívida de um outro banco. Quando comprou essa dívida, a gente deu um caixa a mais para a companhia, para dar um fôlego para ela, e ficou com a alienação do imóvel. E 18 meses depois da aquisição, a gente conseguiu vender a unidade, o imóvel. Qual o negócio do imóvel? Já não funcionava mais a empresa dentro do shopping, porém, assim, quando você vê, tem outros segmentos, né? Tem o segmento dos esportes, até o próprio varejo mais premium pode ser inserido dentro dessa loja, e foi utilizado o espaço exatamente para isso. Foi vendido, virou uma renda para o investidor que comprou, que assim, todo mês ele recebe o aluguel da nova loja que está inserida lá dentro. No final do dia, eu consegui o fôlego para a companhia que estava em recuperação judicial. Pode ter ajudado não só a sanar a dívida dela, mas também como recuperar a companhia, né? Que é o mais importante. Então, Os credores ali, os funcionários tiveram a oportunidade de ter uma continuação do negócio, certo? Isso, deu uma oportunidade de Fôlego. rodar a segunda página, né, da história da companhia. Legal. E aí, assim, imagino eu, né, que para vocês terem a oportunidade de chegar em uma empresa em uma situação como essa, vocês também têm uma oportunidade de fazer um retorno também acima da média do que seria o convencional, da renda fixa, ou do próprio investimento em ações de curto prazo. E aí, como é que fica essa questão de rentabilidade para o investidor? Dá para ter uma ideia média, ou seria com base na Selic, por exemplo, só para a gente ter uma visão da oportunidade que esse tipo de negócio gera para o investidor também. Normalmente esse tipo de investimento em special situations, ele gera um retorno muito atrelado à taxa de juros, pelo próprio DI, que acompanha muito a Selic. Então, mais um prêmio, ou até a gente consegue, em muitas situações, entregar como sênior o DI, que é uma taxa, e adicionar um prêmio nisso, que seria 20% do QCD. Então, tem construções aqui que a gente consegue fazer com cada tipo de investidor. Porque, normalmente, como está construído isso hoje? Os FDICs NP, como estão inseridos a CAIA, ele só pode ser investido hoje através de investidor profissional. São investidores que estão acima de 10 milhões, é mais voltado para um público não só institucional, mas de alta renda, realmente. E com a nova regra da CVM, que é 175, vai conseguir popularizar isso. Então, o investidor de varejo vai conseguir investir nesse tipo de produto. Facilita para o acesso a esse tipo de recurso e também melhora a transparência, porque cada vez mais os FDICs vão ter que informar mais para esses investidores. Como são investidores de varejo, mais voltado para o público final, eu tenho que dar essa transparência para ele, até para dar a segurança do que eu estou ofertando para ser investido. Né? Entendi. Então, o alinhamento dos interesses nisso, né, por ter uma especialização muito mais profunda em análise da parte técnica, né, ajuda que o investidor, tanto aumentando essa rentabilidade, quanto também a gestora, né, porque também esse fluxo da performance também está atrelado a essa rentabilidade do futuro. Né? Entendi.
Então, assim, a vantagem aí do alternativo também é uma forma do investidor buscar uma rentabilidade acima do que ele teria em outros ativos, em outros investimentos também. Isso. Dentro de uma cartilha de diversificação, né, você faz a necessidade de ter dentro de uma composição de uma carteira, alinhando sempre, lógico, o perfil do investidor, Sim. é muito importante, mitigando esses riscos de crédito, né? Você alinhar o objetivo, o perfil do investidor e trazer isso em pauta de que vai se prolongar e dar para cada tipo de investimento um objetivo, vai fazer com que eles tenham essa adesão maior a esse tipo de investimento. Assim, e qual seria o tipo de risco? Porque as pessoas que estão geralmente começando a investir pensam em risco como uma chance de perder o dinheiro, perder tudo. E não é isso que acontece quando você tem uma operação estruturada, bem feita como a de vocês. Vocês vão ter sempre ali a garantia do principal. E vocês têm ali também dentro da modelagem do negócio o que vai garantir o negócio ser feito e ser concretizado. Mas aí, quais seriam os riscos? Porque não existe investimento sem risco. Mas quais seriam os riscos, por exemplo, nessa situação de um investidor em special seats com vocês, por exemplo? Hoje, como funciona? Claro que todo tipo de investimento vai ter seu risco e é exatamente isso que a gente mensura para construir nossa taxa e nossos investimentos, né? E quando você pega os tipos de riscos que estão inseridos dentro do Special Seats, é muito voltado para o risco de crédito, que é o risco do não pagamento, e o risco do prazo também, que é o da liquidez, que é o quê? Quanto tempo eu vou demorar para levantar meu capital de volta? Por exemplo, quando a gente fala de um ativo judicial, por exemplo, que é algo bem claro isso, você não só tem um risco jurídico atrelado à aquisição de um precatório, de um direito creditório, como também um risco de liquidez, que é o quê? Eu estimei que esse processo vai ser pago daqui a 4 anos. E por alguma mudança, não só jurídica ou até de premissa financeira, alterou um ano nesse meu prazo, com isso eu vou ter uma alteração da minha taxa de retorno. Então, por isso que a gente faz uns estudos aqui dentro para entender desde o cenário básico, que é o cenário de referência da aquisição, ao cenário também de downside, que é o cenário de atraso, e no cenário do upside também, que é quando a gente tem um recebimento Antes do que antes estava do que estava esperado. sendo esperado, E exatamente. tudo isso é calculado ali pro retorno no investidor. Mas não existe o risco dele perder o principal e sair zerado. Não, quando você se fala dessas operações de ativos judiciais, o risco que poderia zerar isso é o risco jurídico, e a gente só compra um ativo jurídico quando de fato não tem nenhum risco atrelado ao direito, que é o quê? Há um risco de uma rescisória, um risco de um agravo, a gente não permite, através da nossa política de investimento, esse tipo de aquisição. Toda aquisição que é feita, ela não tem nenhum risco atrelado ao agravo ou uma rescisória que possa perder esse principal. Então, quais são os riscos que estão atrelados a esse tipo de operação? O risco de crédito, de fato, que é o atraso no pagamento, que seria o de liquidez, e o de crédito fica mitigado por conta dessa análise jurídica que é feita, entendeu? A própria legislação obriga o Estado a pagar. Tá, mas vamos antes da gente falar do precatório, que é um investimento também que eu gosto, é muito interessante, mas vamos explicar para o pessoal o que é o precatório, porque também é outro ativo que gera uma série de dúvidas. Geralmente as pessoas vinculam o precatório a algo que aconteceu com a família que não recebeu há 20, 30 anos, que a gente sabe que acontece, mas não dá para generalizar. Existem casos e casos, precatórios e precatórios. Mas então, assim, vamos explicar para o pessoal o que é um ativo judicial, como é que ele nasce, qual que é a função dele, como é que a gente consegue investir. Eu brinco que todo mundo conhece uma tia, uma avó que já teve algum crédito para receber em algum momento da vida dela. Quando você fala de ativo judicial, o que está inserido? Normalmente é sempre um direito que foi negado em algum momento e foi buscado na justiça o levantamento desse recurso. Que é o quê? Uma diferenciação salarial, uma nota emitida por um órgão público que não foi quitada e a pessoa vai lá, entra na justiça para receber, e como funciona na estrutura jurídica aqui no Brasil. Há o atraso, porque você vai subir para uma primeira instância, tem um primeiro grau, tem um segundo, depois de uma decisão, ainda tem que aguardar um trânsito em julgado desse direito para depois emitir o precatório. Por isso que se torna tão longa a vida
do processo até o levantamento. Mas o precatório, então, é o Estado, o governo reconhecendo que ele tem uma dívida, Isso. ele precisa pagar ou uma pessoa ou uma entidade, só que ele não vai fazer esse pagamento no ato, porque precisa entrar em uma fila de pagamento. A gente sabe que o governo não tem dinheiro sobrando para pagar assim à vista na hora. Então ele reconhece a dívida e emite um título para essa pessoa ou essa entidade, dizendo assim, olha, eu vou te pagar, tá aqui, tô reconhecendo, mas você vai entrar na fila de pagamento, certo? Assim que funciona. Isso, como funciona? A gente tem uma estrutura não só no governo federal, mas também na esfera estadual e municipal da lei orçamentária, que é o quê? Tudo que eu estou orçando para o ano seguinte vai ser inserido para pagamento no ano seguinte. Vamos pegar, por exemplo, uma linha de corte 2 de abril de 2023, foi recortado os casos de precatórios que seriam inseridos para o estado de Pernambuco e do governo federal. Todos esses casos que estão orçados para 2024 vão ficar na fila de pagamento e, a depender do ente devedor, vão ser quitados no prazo corrente ou postergados. Aí vamos olhar, por exemplo, no estado de Pernambuco, que está no regime especial, que é o regime de atraso. Então, quando ele entra para o orçamento de 2024, ele primeiro vai ter que pagar os anos anteriores, que estão em atrasos. Quando chegar no ano de 2024, ele vai e faz a quitação, entendeu? Então, tem toda uma estrutura aqui que precisa ser validada, de quem é o ente devedor, qual o prazo que ele vai ter. Hoje existem as dívidas emitidas pelo governo, né, que chega até o título que são emitidos do Tesouro Direto, e tem esses títulos de dívida que são realizados através de forma judicial, e que, no final, o ente devedor, né, ou seja, o responsável por pagar vai ser o governo, sendo ele um da União, né, que é o da federal, ou de algum estado, algum município também. Pode ser, exato. E aí esse precatório, a pessoa já fica com uma segurança maior na questão do crédito, né, que Seja, uma hora... ela vai receber, porque quem está emitindo é o Estado, e a gente sabe que na economia o que tem o menor risco, o emissor com o menor risco é o próprio governo, certo? O risco soberano. Soberano, exato. Não existe nenhuma empresa que tenha um risco menor do que o risco soberano, certo? Isso. Ele que vai estar ali no teto. Então, por exemplo, no caso de um título público, é o mesmo emissor, mas qual que é a diferença de um precatório para um título público, por exemplo? A grande diferença está realmente para o investidor, né, para a parte mais prática da liquidez, realmente, né? Existem algumas mitigações que a gente faz exatamente nessa análise, né, de poder se aproximar o máximo possível do vencimento desse título, e já no mercado do título já emitido dentro de um tesouro direto, né, do título público convencional, ele já tem um mercado secundário, já tem também a marcação ao mercado, que muitos investidores se assustaram no começo do ano com seu saldo, mas a grande questão é que a gente consegue também equalizar essa ansiedade por se vai receber ou não, já mitigando esse risco da liquidez, né? Então você já prevendo com a estatística que tem todos um estudo que vai aproximando de o investidor já saber o vencimento, né? Já tem uma previsibilidade. Dentro daquele fluxo de pagamento pelo ano que foi reconhecida essa despesa, essa dívida, você sabe qual que é a probabilidade de ser paga daqui 1, 2, 3 anos, certo? É aquele conjunto, né? Você pega não só a análise do ente devedor, a análise processual, que seria a diligência do ativo que você está comprando, e também do cedente que está vendendo esse crédito para você. Quando você analisa essas três pontas, você consegue ter uma mitigação do risco que não só beneficia para manter a taxa de retorno que você está buscando, como também dá aquela segurança que o investidor precisa ter na hora quando investe em investimentos alternativos. Era uma pergunta que eu tenho uma curiosidade, porque sempre eu escuto algo desse tipo. Tal estado está pagando bem esse ano precatórios. Tal município está pagando bem esse ano precatórios. Como é que identifica isso? Assim, eu como leigo. Quando assim, as informações são públicas, você consegue entrar no TJ, bora colocar, por exemplo, Pernambuco, aqui, que estamos aqui hoje. Você coloca lá, TJPE, lista de precatórios. Você consegue ver quanto tem de estoque da dívida do Estado, e com informações
espalhadas, porque o CNJ também coloca as informações como públicas, você consegue identificar quanto ele pagou nos últimos anos, quanto foi para acordo, quanto foi para pagamento de fila, e com base nisso você vai a uma concha de retalhos, né? Você vai juntando essas informações, por isso que é a expertise da nossa área, a gente junta essas informações que estão em diferentes esferas do governo, desde o governo federal ao estadual e municipal. Com essas informações mastigadas e analisadas, a gente consegue ter essa previsão, entendeu? Sabe Entendi. qual que é o estado que Isso, paga claro. melhor, aquele que está melhor financeiramente, então tem uma probabilidade maior de Tanto- pagar, né? Porque eu vi que esse ano, não sei se essa informação está 100% assertiva. O estado de Goiás estava pagando bem. Isso é um bom exemplo, assim, quando você olha 2 anos atrás, Goiás tinha quase 2 bi de dívida em precatórios. Quando você olha hoje, em janeiro, praticamente no final de janeiro, no dia 26 de janeiro, eles colocaram 514 milhões para pagamento em precatórios. Ao invés dele pagar mês a mês os pagamentos, no primeiro mês do ano ele já Já pagou. colocou lá e pagou a parte da dívida que era obrigatória em relação à lei, né, que o próprio governo federal já estimou com os estados. O governo federal, ele estipula que o estado, ele não pode ficar com um estoque muito grande, então ele vai lá e obriga o estado a secar um pouco essa... Isso, tem uma determinação que no começo de 2018 era até 2024, depois passou para 2026 e agora o prazo é até 2029. Todos os entes públicos das esferas, desde a estadual e municipal, que estejam em atraso, devem se voltar para o regime geral até 2029, até dezembro de 2029. Então, é aquela da... Todos os estados e municípios estão remando para chegar nessa meta. Entendi. Alguns bem melhores, outros ainda com uma Mas situação existe difícil. uma diferença de um precatório federal para um estadual, certo? O Isso. federal, ele é o mais seguro, ele é mais buscado, certo? Isso, assim, quando você olha o precatório federal, ele está atrelado ao risco do próprio risco soberano, como você Sim. estava falando. É o risco do país lá, na lei orçamentária que sai todo em setembro, que passa no Congresso, no Senado, não ser quitado. Tanto que hoje, quando você abre dos jornais voltados para o mundo de finanças, já os jornais mais direcionados a notícias em gerais, estão sempre sinalizando as mudanças em precatório. O ministro da Fazenda alterou tal decisão para favorecer o pagamento ou para não favorecer, então tá um assunto em pauta, que desde da PEC de 21 vem sendo colocado semanalmente. Entendi. Então, o risco de um precatório federal é um risco que se assemelha a um risco soberano, certo? A gente sabe que a chance do Estado, do governo federal não pagar é zero, certo? Porque ele é o dono da máquina de imprimir, ele Quase pode zero. imprimir mais dinheiro e pagar essa dívida, certo? O risco sempre vai existir, mas ele é bem mais reduzido do que quando você olha nas esferas estaduais e municipais. Claramente, uma por estar inserido no risco soberano, como você falou. Sim, aí o risco seria um risco bem semelhante a um risco de um título público, dá para dizer isso. Isso, assim, Para quando o O crédito. federal, Para o certo? crédito. federal. Entendi. Quando a legislação muda, o critério do papel é outro, mas o risco é semelhante. Os ativos são um pouco diferentes porque requer um pouco mais de análise no ativo judicial, lógico, né? Porque tem um trabalho também da diligência do direito, Uhum. mas em termos de risco de crédito se assemelha. Era uma dúvida que eu tenho. A diferença de um precatório para um RPV, que toda vez eu esqueço o que significa a sigla. Sei que é honorários advocatícios, eu acho. Recebendo Algo desse pequeno valor, né? Que são Até que valor seria? como funciona. Na esfera federal está limitado até 60 salários mínimos, o RPV. Na estadual e municipal fica a critério do ente devedor, da prefeitura ou do estado. O máximo para o estado é 40 salários mínimos e para o município é 30. Aí cada ente devedor coloca a sua maneira. Cada E estado e ainda município tem sua regra, né? Sim. uma boa pergunta, porque não só do RPV são pagos com recorrência mais curtos, que são valores menores, mas também tem os pagamentos preferenciais, que é o quê?
um cidadão ele tem um precatório para receber de 500 mil, por exemplo, e ele tem uma parcela preferencial por ele ser idoso ou ter uma doença, o que acontece? Esse pagamento é prioritário. Então, tem um pagamento dessa parcela preferencial praticamente para dar aquele fôlego, dizer, olha, eu estou em atraso, sei que o pagamento do todo vai existir, mas eu vou pagar essa parcela aqui para dar uma O folga para Estado você. reconhece aqueles que precisam receber com uma rapidez maior, porque está em alguma condição, por exemplo, idoso, você falou, né? Isso, exatamente. Então, vamos dar um exemplo prático para o pessoal entender como é que nasce um precatório. Então, por exemplo, imagina aqui uma professora que é funcionária pública, ela, depois de 10 anos de trabalho, reconhece que ela tem ali um valor a receber no salário dela, um adicional, alguma coisa do tipo, e ela entra contra o Estado e consegue comprovar que ela tem esse valor a receber. Aí o Estado vai lá e fala, não, de fato eu tenho que te pagar essa diferença, e aí nasce um precatório. Esse é um exemplo que prático, vamos dizer assim. Isso, assim, diferenciação salarial, um dos casos que mais acontecem e são precatórios alimentares, né? Então, é exatamente esse o ponto. E o que consegue ver? Que essa questão de diferença salarial ocorre com tanta frequência que muitas vezes entram com ações coletivas, que é o quê? 10 professores, 20 professores da mesma época sofreu o mesmo dano, ela vai lá, entra em conjunto com uma petição única, sinalizando que esses 10, 20 beneficiários sofreram esse tipo de punição, vamos dizer assim, de dano na esfera estadual, municipal, e estão em busca desse recurso. Aí vão ter várias instâncias dentro disso até a emissão do precatório. Entendi. Aí eu acho que agora fica mais fácil para a gente explicar como é que nasce um investimento para pessoa física, né? Porque, por exemplo, no caso, essa professora ela teria aí 100 mil reais para receber, só que ela vai receber esses 100 mil reais daqui 4, 5 anos, certo? Então, para ela esperar, ela precisaria esperar esses 5 anos para receber esses 100 mil. Aí entram vocês que conseguem entrar nessa jogada e transformar esse precatório, esse recebível dessa professora, em um ativo de investimento para nós aqui, pessoa física, certo? Exato. Aí como é que funciona esse sistema? Existe a negociação, né, que é um trabalho de antecipar esse capital. É um trabalho que a gente até costumamente fala dentro da empresa, né, que a gente chega a fazer de cunho social, porque realmente a gente está antecipando a incerteza daquela pessoa que foi prejudicada um dia, né? Então a gente está chegando lá com um valor antecipado para ela poder usufruir aí, ou então até fazer outros parâmetros dos seus objetivos, né? Utilizar aquele Tá dinheiro. precisando do dinheiro agora, Até para vai pagar as coisas de da casa, necessidade, né? da necessidade primária até para um lazer ou até para um negócio que a pessoa quer investir. E a gente faz isso de uma forma mais detalhada e com análise tanto jurídica quanto financeira para levar até o fundo de investimento, né? E aí sim vir o investidor e fazer o aporte para esse tipo de ativo. Né? Então aí chega na pessoa, desculpa, Paulo. Outra Aí chega na pessoa que tem esse precatório, mas que vai ter que esperar 4 anos, aí é o efeito do dinheiro no tempo. 100 mil reais é o valor de face daqui 4 anos, a gente vai fazer um valor presente. Então vou dar um exemplo aqui. Aí essa pessoa que tem um precatório de 100 mil, ela receberia lá 60, 70 mil agora, e esse 70 mil que vai ser recebido daqui 4 anos é transformado em um ativo de investimento. A diferença do que eu pago hoje e o valor de face tem uma taxa de juros embutida ao ano aí que se transforma em um investimento, certo? Isso, a própria taxa de deságio que é aplicada na aquisição, como você falou, o crédito era de 100, eu comprei por 70% do valor dele, por 70 mil, e esses 30% que foi de deságio aplicado dentro da estrutura, você converte de fato para o prazo que eu vou ter de levantamento, e com isso eu vou ter os juros mensal que vai estar carregando esse ativo até o próprio vencimento dele, né? Pronto, era só para pegar o link, voltando já, porque vou fazer pergunta a vocês referente ao negócio, o que seria mais vantagem, e para o consumidor final, para ver qual seria a vantagem para ele também. Hoje, voltando para a questão do precatório que a gente está discutindo e a questão do RPV, tá? Fica uma dúvida para mim com relação a prazos.
o quê? O RPV, por ser um menor valor, ele paga mais rápido? É isso? Perfeito. Sim. Hoje, as prioridades dentro da regra dos entes devedores é trazer esses valores menores já de uma liquidez, de um pagamento mais rápido. Perfeito. É lógico que a rentabilidade atrelado a isso e o deságio aplicado é menor, porque se aproxima do tempo, né? Então, mas mesmo assim tem pessoas que necessitam, né, e já querem utilizar desse recurso, e é onde entra o nosso trabalho também de análise para saber se aquele tipo de dívida judicial que virou precatório vai ser, sim, qualificável para dentro do nosso política de investimentos. Entendi. Boa. Então, por isso que eu falei que vocês estavam dominando o Brasil e São Paulo, porque vocês olham uma empresa que está precisando de dinheiro, vai lá, injeta dinheiro, ou então vocês estão vendo uma pessoa que está precisando de dinheiro, vai lá e injeta também. E aí transforma isso em investimento. Investimento. E uma coisa, uma dúvida também, qual seria, essa é a pergunta que eu estava formulando aqui. Qual seria mais vantagem para vocês para trabalhar com o público final, né? Vocês têm 20 RPVs de 50 mil, que seria, sei lá, 1 milhão, ou um precatório de 1 milhão. Qual seria mais fácil para vocês? Assim, para trabalhar, para desenvolver, que teria mais liquidez e esse tipo de coisa. Assim, o que acontece? A coisa mais difícil no mundo do investimento é a alocação, né? Quando você começa a adquirir ativos que voltam de forma muito rápida, eu tenho que ter o meu custo de reposição começa a ser elevado. Com isso, termina aumentando um pouco o preço da negociação desses ativos do RPV. Não que o RPV seja ruim, ele gera uma rentabilidade boa e também consegue, com um deságio aceitável, entregar essa boa rentabilidade, mas eu tenho que repor muito rápido. Você pode dizer que se eu volto com 3 meses esse ativo, daqui a 3 meses eu vou ter que comprar outro de novo. E Aí daí eu acho que o sempre... que vale a regra para vocês também é diversificação, né? Isso, Então, dentro exato. do âmbito de precatórios, é diversificar entre emissores estaduais, lógico, bons pagadores, federal, RPV, e aí você falar dentro desse montante aí de ativos, você tem a diversificação, que é isso ia ser uma outra pergunta minha, porque, por exemplo, eu posso encontrar uma pessoa que está com um precatório, eu posso fazer uma oferta para antecipar como um investidor direto desse dono do precatório, vamos dizer assim. Mas eu imagino, do ponto de vista de alocação de investimento, que é muito mais seguro para um investidor pessoa física de varejo fazer isso através de um fundo. Porque às vezes ele tem 100 mil reais que ia ser um único precatório. Se ele faz isso através de um fundo, vão ser diversos precatórios ali, então o risco é muito menor, certo? Isso, uma que ele coloca o poder da diversificação ao lado dele, né? Quando você investe como pessoa física num único papel, você está colocando todas as suas fichas em um único ativo, né? E assim, o que acontece? Não só de colocar no único ativo, quando a gente entrega isso dentro de uma estrutura de um fundo ou de um equity crowdfunding dentro da estrutura da Global, a gente consegue diversificar e fazer a diligência desse ativo de fato, porque tem várias camadas de aquisição aqui dentro. Só para você entender, quando entra um precatório pulverizado como esse, logo na primeira camada a gente já faz uma análise para identificar se o cedente tem alguma pendência ou se o processo tem algo sendo questionado no meio do caminho que possa travar a operação. Depois negociamos, depois dessa negociação já vai para uma fase de diligência, que são desde certidões simples, certidões trabalhistas, a retirar a score do devedor, identificar se tem algum protesto, se tem alguma dívida atrelada a isso. E caso tenha alguma dívida, na nossa política de investimento, a gente faz a quitação dessa dívida, se tiver limitada ao valor que a gente vai desembolsar com precatório. Então, dá segurança não só na compra do ativo, mas também nesse poder da diversificação. Então, o Então, ideal pessoa que tá, quando eu penso assim, a pessoa que está investindo através de um fundo, ela não está só comprando um ativo, ela tá diversificando e ela também está usando a expertise de vocês para fazer Isso. toda essa diligência. Ela Né? está contratando pessoas para trabalhar para ela. Todo o custo de estrutura, de Diligência. diligência também, dos advogados, dos escritórios. Se a pessoa fazer só, a pessoa está correndo alguns riscos que a gente trata como até uma... A diligência principal é tornar as coisas mais independentes para que a gente filtre maior essa pulverização, né? Essa diversificação também dentro desse pool de compras, né, que se faz dentro
desse mundo dos ativos judiciais. Entendi. E assim, pensando, assim, eu como também um alocador, um montador de portfólio, pensando do ponto de vista de investimento, eu acho interessante a gente comentar em relação a esses ativos alternativos, tanto a questão de special seats, de recuperação judicial e o precatório, como que a gente pode explicar para o investidor o benefício que ele tem investindo nesses ativos. O primeiro que eu penso já, que eu acho muito interessante, é que ele não tem uma correlação com o mercado de investimentos tradicional. Então, pensando do ponto de vista de diversificação, a gente investir em diversos ativos com comportamentos diferentes, aí na média, minha carteira de investimento ela vai ter um comportamento ali menos volátil. Então, como é que funciona essa questão em termos de comportamento desses ativos em relação ao mercado tradicional de investimentos? A primeira parte, que até complementando esse benefício, que realmente é isso, a variação a especulação do mercado que acontece hoje. Então, se eu tenho um ativo que está sendo muito negociado e está num secundário, ele passa e está no mercado tradicional, ele vai ter lá a sua especulação, né? Então, o preço dele tem essa variação. Já desse lado, no ativo que seja do special seats ou do ativo judicial, estando bem mitigado dos riscos, ele tem uma previsibilidade melhor. E a pessoa podendo carregar esse ativo até o vencimento, aí fica também se encaixando melhor dentro da sua carteira. Uma coisa que você comentou, no começo do ano a CVM meio que obrigou, né, os bancos a mostrarem a marcação a mercado ali na conta do investidor. Então muita gente tomou susto porque investia na renda fixa e achava que a renda fixa era sempre para cima. Renda né? fixa não era fixa, era variável. Eu sempre falo que todo mundo é investidor de renda variável. Você só não sabe como é que funciona direito a renda fixa ali, porque ela também varia com a marcação ao mercado. Então, a vantagem de investir em um precatório é que você tem ali o valor que você paga agora e o valor de face. E isso não vai oscilar, certo? Você vai saber exatamente o que você está pagando aqui e o que você vai receber no futuro. Isso, assim, a volta tá bem clara como vai ser, o que vai diferenciar é que esses ativos são corrigidos, né? Muitas vezes por inflação ou pela própria Selic, dependendo da decisão Por isso que a gente do sempre, devedor. na comparação, a gente compara mais com renda fixa do que com renda variável, mesmo estando nessas situações que sejam especiais ou do ativo judicial. Sem dúvida, é mais parecido. Essa questão de marcação ao mercado é interessante e nós temos clientes dentro da Advisory que tem um investimento aqui, uma renda fixa aqui, nunca via essa oscilação. Mas também tem investimento fora que via essa oscilação. Então, ficava nisso, acalma que vai ter uma lei agora, vai ter uma regulação agora da CVM que vai mostrar o de fato está acontecendo com o seu dinheiro aqui. Porque fora, de fato, é mais claro a questão do investimento em renda fixa, de fato, com relação à marcação a mercado. E voltando para o ponto do investimento em si, em precatórios, em RPVs, que seja, ativos judiciais, para o investidor comum, assim, para ele visualizar isso, para ele, tipo, poxa, com quanto eu posso, que perfil de investidor está habilitado para ter esse tipo de ativo, é mais ou menos essa dúvida que eu tenho, que percentual... Hoje, como a gente estava falando, a CVM vem mudando as regras para colocar o investidor de varejo dentro do perfil qualificado para poder investir dentro dos FDICs, NPs, que é o caso onde está os ativos judiciais e também a parte do corporate. E qual o percentual colocar nisso? Não tem uma regra clara de qual é esse percentual. Algumas recomendações, né? Os manuais, os livros de investimentos recomendam, até na minha posição como gestor, é de 10% a 20% do seu capital alocado nisso. E assim, um controle muito grande do quanto você necessita de liquidez. Porque a coisa mais complexa que tem, Paulo, é você colocar desses 100 mil, como o Rafa estava comentando, colocar os próprios 100 mil numa única operação que tem uma liquidez maior, uma hora você vai precisar desse recurso, então não é o ideal. Quanto mais você protege seu capital, diversifica com investimentos internacionais, com investimentos aqui no mercado nacional e também dos investimentos alternativos, você não só consegue igualar taxas de retorno favoráveis, mas também diversificar o risco, né? Que é o principal.
sim. Por isso precisa fazer sentido dentro da carteira de investimento, para você saber exatamente qual a sua necessidade, liquidez, o quanto que você consegue abrir mão para investir, porque a gente sabe que investimento que vai ser verdadeiramente rentável é o para longo prazo, Sim. certo? Então, precisa ser um percentual da carteira do investidor que ele não vai usar para daqui 2 anos. O ideal é que ele tenha um horizonte de investimento mais longo, certo? Exato, O perfeito. parâmetro da relação do risco, rentabilidade e liquidez, né? Então, você tem que se encontrar ali o melhor ponto dentro do seu portfólio, como eu digo, sempre alinhando o objetivo, né, da pessoa, alinhando os interesses também, e também, lógico, o perfil do investidor, né? O apetite que tem para ver o quanto vai oscilar, o apetite ao risco, né? É um momento de vida, né? Não adianta você estar naquela fase que está juntando um patrimônio, ou tá na fase que você precisa dos resgates para poder manter, porque você já se aposentou e querer investir em special situations, não é o ideal, mas quando você já tem um certo patrimônio formado e só faz alimentar esse capital mês a mês, ano a ano, de fato é uma boa oportunidade para você manter esse seu capital crescendo e também beneficiar lá na frente quando você tem uma taxa de juros favorável que vai carregando mais e mais seu patrimônio. Eu acho que é um ativo ideal dentro da sua composição de renda fixa, você pensar em diversificar em ativos alternativos, né? Eu acho que faz bastante sentido. E aí uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês é pensando assim, do ponto de vista de montagem de portfólio de investimento no longo prazo, a gente sabe que, por exemplo, a taxa Selic ela vai reduzir agora, a gente tem essa previsão porque a inflação está sendo, né, arrefecida. A taxa Selic, a taxa de juros, ela pode ter relação com esse tipo de investimento, com o precatório, por exemplo, o Special Seeds que vocês falaram? Ótimo, assim, até o que ela tem de efeito? Tem efeito desde a construção da rentabilidade, que em alguns casos são corrigidos pela Selic, ou até pela captação. Quando você pega na curva, até 2026 está com a perspectiva do mercado de 10,7% de taxa de juros ao ano. Então, o que acontece com essa taxa mais reduzida? Eu consigo captar recurso com uma taxa mais barata, com isso eu consigo deixar esse mercado aquecido, fazendo as aquisições, e a rentabilidade do meu crédito fica alinhado com essa Selic. Então, no final do dia, ela se casa. Uhum. Mas ela não afeta diretamente, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se eu investi em um precatório hoje e eu vou permanecer investido por 4 anos. A gente sabe que esse ciclo de queda muito provavelmente vai durar 2 anos, a gente não sabe exatamente. Mas enquanto eu estou investido já em um precatório, eu não vou ter esse efeito de oscilação de taxa de juros da economia, né? Não, vai ser muito suavizada por conta do deságio que você aplicou, né? Porque esse deságio que você aplicou para adquirir o recurso, ele é uma taxa prefixada, né? Você aplicou um deságio de 40%, 30%, isso não é um abatimento, isso é a própria taxa de juros embutida no deságio, entendeu? Entendi. Então, por isso que dentro do portfólio, na parte de renda fixa, faz total sentido investir em um ativo como esse, você vai ter uma previsibilidade excelente, né? Você ia comentar alguma coisa? Não, é mais outra curiosidade também, porque eu sou um pouco mais direto com algumas coisas, não sou tão. Mas assim, só curiosidade de fato. Vocês, com a negociação desses tipos de ativos judiciais, quantos por cento de lucros vocês já tiveram assim, indo em busca de alguém que tem? Exemplo, o deságio de quanto vocês conseguiram alguma vez, assim, tipo, o maior? Ah, sim, depende muito da estratégia que a gente tem de aquisição, mas quando a gente pega de um ente público estadual, por exemplo, que está numa linha para acorda, que é o quê? Eu vou abrir mão de receber 100% para receber 60% desse ativo daqui a X tempo. Que é o quê? O que acontece muito? Alguns entes devedores estão com um atraso tão grande que eu não consigo receber isso de forma cronológica, que é pela fila. Entendi. Aí eu aplico um deságio maior, que eu compro lá pelo valor de 30%. Alguns casos a gente conseguiu chegar até 25% desse valor de face e recebo 60% daqui a X meses. Então, isso equilibra minha carteira, eu consigo entregar a taxa de juros que eu estou buscando. Lógico que eu não vou receber 100% do crédito, porque eu vou abrir mão de 40% disso para receber de forma antecipada, mesmo que tenha um tempo para receber isso. E no final do dia eu gerei a liquidez para o cedente, que mesmo que ele esperasse
para receber os 60%, teria um prazo para decorrer. Então, como o Diego falou, é aquele você dá uma facilidade para o cedente de usar esse recurso para outra coisa. E assim, essa é a minha pergunta, por quê? Porque eu vejo a questão de, tipo, essa é a história que nem Rafael falou. Quando a pessoa pensa em precatório, pensa em coisa a longo prazo, muito longo. E quando tem a empresa de vocês que chega nessas pessoas, pô, tem gente, sei lá, de 80, 90 anos, que tem precatório ainda, pô. Aí como é que ele vai receber esse dinheiro? Na outra vida? Não, Tem e como. assim, é aquele precatório que a pessoa está guardando há muito tempo na vida. Ele estava guardando para comprar o primeiro imóvel, comprou o primeiro imóvel com o recurso dele, aí disse, não, agora eu vou conseguir dar uma educação para o meu filho, não recebeu também. Então, quando chega nessa fase, a antecipação desse recurso para ele é muito importante, porque no final do dia ele vai usar para ele mesmo, não? Porque assim, o ideal é você se beneficiar das suas coisas em vida, né? Então, Pois é. isso ajuda bastante. Não é em morte que nem um seguro de vida que vai ficar para outra pessoa, né? Isso, exatamente. Exato. As gestoras independentes que estão trabalhando com isso, que vem no mercado crescente, como é lá fora também, né? Lá fora o mercado mais maduro, já está acontecendo isso de uma forma mais acelerada em termos de captação, mas aqui já tem um crescimento, já tem 12 bilhões aí alocados nesse tipo de ativo, né? Não só no judicial, mas em special situations como um todo, nos ativos estressados, como diz o mercado, mas que a tendência é se aumentar ainda mais, né? Por quê? A mitigação e a análise mais profunda desses tipos de investimentos, porque o mercado também está ficando um pouco mais maduro para o investidor, para traduzir todas essas informações mais técnicas para o investidor, é tomar um cuidado maior também com o crédito, né? Que é aquele risco de você perder o dinheiro, né? Como tem muito mal informações aí que sai para o investidor e o investidor acaba caindo em golpes. Mas esses profissionais estão trazendo isso em pauta para o seu cliente, né? Ou então para o investidor sênior, de mitigar um pouco mais esse risco do crédito, né? Já passou aí pandemia, já passou outros eventos que assustaram bastante o investidor em si e nunca deixar de rodar, né? Essa economia que traz o financiamento, né? Traz o crédito de uma forma geral. Vamos ver cada vez mais fundos de investimentos estando financiando obras, né? Trazendo crédito para as empresas do que só bancos, como era aqui antigamente. Sim, sim. É algo que é muito comum fora do país, né? O dinheiro vir de diversas fontes, não só banco, que a gente sabe como é que é aqui no Brasil, crédito super caro. E aí ter formas de financiar negócios e pessoas é até uma forma de você fazer a economia crescer mais rápido. Você vai sofisticando o mercado e no final do dia só beneficia o emitente, né? Porque a construtora que está pegando crédito, a empresa que está querendo crescer e encontra capital. Não, isso gera oportunidade para o investidor também, né? Porque se as empresas só recorrem aos bancos para crédito, isso acaba meio que dificultando o acesso de investidores, como eu, como qualquer pessoa que quer participar desse tipo de negócio e não teria essa oportunidade, né? Além de movimentar a economia real, né? Porque a gente está injetando aí tanto a antecipação desse crédito, quanto também a parte de algumas empresas que vão trazer a garantia de empregos, né? Fornecedores também girar, quanto a parte também do mercado, vamos dizer assim, o mercado da parte virtual, né? Que está ali com os investidores, que está gerando também um traço aí que gera menos especulação dentro do mercado, né? Por essa análise tão mais aprofundada. Funcionando basicamente assim como um private equity ou algum tipo de financiamento para alguma coisa funcionaria como um private equity ou não? Poderia, assim, como a gente uma estava das falando modalidades também. no começo da conversa, né? Que teria os fundos de participações de fato que vão entrar no equity lá e vão estar dentro da companhia, não só injetando recurso, mas também capital humano, e também através dos FDICs, que é como a casa está posicionada, que é o quê? Gerando crédito de forma, uma solução financeira que o banco tradicional não consegue fazer, não consegue chegar. Entendi. Aí são investimentos diferentes, né? Você pode injetar capital na empresa sendo para equity, mas aí você tem um risco muito maior. Isso. Você pode injetar capital como credor, e aí você vai ter ali na preferência de pagamento, você vai estar na frente.
você tem uma segurança maior para investir, né? Entendi. É isso, exatamente. Assim, eu analisando o mercado, principalmente o mercado internacional, tá? Eu vejo muito, eu não sei se vocês poderiam explicar isso também, que é um tipo de investimento alternativo, tá? Investimento em safra de vinhos, investimento em grãos ou em saca de milho, de soja que seja. E é um tipo de investimento alternativo que, como vocês falaram, é uma coisa fora da bolsa de valores, de investimentos Isso. mais tradicionais. Vocês têm alguma ideia disso? Como é que pode ser Sim, feito? nos próximos tempos, aí, em breve, iremos lançar alguns também tipos de investimentos que é atrelado exatamente nisso, né? Ativos reais, né? Daí que gera enriquecimento da economia real. Não só a parte de análise mais profunda que já existe dentro da Caia, né? Mas através da Global, alguns outros investidores de varejo vão poder acessar esse tipo de investimento, a partir de investimentos com 10 mil, para poder diversificar dentro da carteira, de fato. E aí vai ter tanto em vinhos, né, naqueles rótulos, a gente fazendo antecipação desse capital para poder se valorizar durante o tempo, que é enfim, uma bebida milenar aí. E quanto também na parte do agro, vai ter também investimentos em imóveis através de leilão, fazendo esse flip. Eu acho que é uma curiosidade de todo investidor também fazer isso, sendo que ele não quer destinar todo o recurso naquilo e tem poucas pessoas fazendo e quando fazem para si próprio, não faz de uma forma coletiva. Então, o Equity Crowdfunding na resolução 88 da CVM vai permitir que a gente diminua um pouco mais os custos para lançar para um mercado um pouco mais diversificado, de varejo, com valores menores e que vão ter o mesmo direito de uma pessoa que é lá, um investidor qualificado, a ter esse tipo de investimento. Boa, boa. Entendi. Que Perfeito. hoje tá ali restrito a grandes fortunas, aí um investidor que tem um Investidor pouco sênior, menos vai poder grandes investir. fundos. Esses outros tipos de investimentos mais democráticos estão surgindo cada vez mais, né? Nos Estados Unidos já tem essa maturação nos ativos reais, porque ele mitiga exatamente aquilo que a gente vem falando do risco de crédito, e que lá já tem pessoas com percentual na carteira já chegando a 30%, a 40%. Aqui a ideia é trazer isso de uma forma que a pessoa inicie e vá experimentando fazer investimentos nesse tipo de ativos, que pode ser que surja uma estimativa até 2040 aí de a gente chegar com investidores mais maduros com um percentual maior na carteira relacionado a isso, né? Que não necessite tanto da liquidez do seu investimento. Eu acho que é isso. Deu para esclarecer bastante para o pessoal entender que existe, na verdade, uma infinidade de opções de investimento. Não só aquilo que a gente está acostumado a ver nas mídias sociais, todo dia, falando sobre ações, renda fixa. Existe um mar de investimento, muitas outras opções. Foi muito interessante saber de vocês também um pouco dessa visão de investimentos alternativos, que você consegue rentabilidade legal, você tem segurança também, principalmente para investir, né? Que não é correr o risco de perder o capital, mas você ter uma opção de diversificação para compor o seu portfólio com muito mais segurança e você ter opções de investimento. Eu acho que para encerrar aqui, é legal vocês falarem como é que o pessoal encontra vocês aí na internet, o site da Caia, da Global, para quem tem interesse de investir, poder achar vocês. Perfeito. Tem o site, né, que é caiaasset.com. Tem o também da Global, né, Global 360invest.com.br. Tem lá as informações também dentro do Instagram, do @globalinvestsa. Tem também da Global 360 Invest SA. E tem também da Caia, né, Caia Asset, @Caia Asset. Tanto no Instagram e no LinkedIn é mais ativo, né? Que sempre tem algum post relevante lá falando sobre não só o mercado, mas também com visão do segmento de Special Seeds e como estão as oportunidades. Então, consegue visualizar lá, tanto dentro da Caia Asset, como também nos nossos perfis aí. No LinkedIn, o pessoal consegue, para quem tem interesse em saber um pouco mais do mercado e se aprofundar mais, é o LinkedIn da Caia. Isso, tem Entendi. alguns posts bem interessantes falando Caia sobre Asset no LinkedIn. isso. Caia com K. É verdade, Caia com K. K-A-Y-A. Certo? Exatamente. Perfeito. É isso, pessoal. Nosso primeiro episódio aqui, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido benéfico, trazer informações. A ideia é que a gente
traga aqui um podcast por mês para vocês com informações sobre investimentos, sobre mercado financeiro, planejamento financeiro. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.